TV Assembleia. Boa tarde a você que nos ouve pela Rádio FM Assembleia. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Boa tarde. Nós estamos em mais uma comissão, mais uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Estamos transmitindo aqui do nosso complexo de comissões, ao vivo, para todo o estado do Ceará. Você que está no Cariri, você que está na Zona Norte, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Quero aqui, de antemão, registrar a presença do deputado de Assis Diniz aqui conosco. Deputado, seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas aqui para o deputado, gente. Deputado, o senhor pode vir à mesa. Perfeito. Nós estamos aqui reunidos hoje para a gente receber, para nós, com muita importância, o protocolo de consulta livre, prévia e informada que o povo Tapuia Cariri apresenta à sociedade cearense, mas, sobretudo, ao governo do Estado, às autoridades do Ceará. Você que está em casa, nos escutando, talvez não tenha ouvido falar em algumas expressões que nós vamos usar aqui, por isso eu queria falar para você, antes, inclusive, de compor a mesa. Como todos nós sabemos, o Brasil foi fruto de um processo muito violento de colonização, que tem causado extermínio, violência contra os povos indígenas, que aqui já estavam antes do europeu chegar. É uma luta de séculos pela existência, uma luta de resistência da sua terra, do seu povo, da sua sabedoria, da sua religiosidade, da sua cultura alimentar, do seu modo de vida. O Brasil, nessa luta, como Estado, ele ratificou, muito por pressão dos povos indígenas, uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção 169, que, dentre outras coisas, determina a necessidade de, toda vez que um determinado Estado ou um determinado projeto realizar uma intervenção administrativa ou que haja uma decisão judicial relativa a povos indígenas, esta intervenção ela deve ser precedida, por isso que é prévia, de uma consulta. O nome da consulta é consulta prévia, livre e informada. Ela tem que ser prévia, ou seja, ela tem que ser anterior à intervenção, ela tem que ser livre, no sentido de que não haja constrangimentos ao povo, e ela tem que ser informada com todas as possibilidades e consequências àquele povo daquilo que vai acontecer. Nós estamos aqui hoje recebendo especialmente o protocolo de consulta prévia do povo Tapuia Cariri. Eu não sei se a câmera, o robô pode aproximar aqui. Dá para aproximar? Nossa câmera robótica aqui, Pronto. Vai estar na internet, não vai estar? Pronto. Vai estar em que página? Na página da Adelco? .org.br. Então, você já pode baixar esse documento em adelco.org.br. Pronto, está vendo aqui. Pronto, obrigado. Já pode voltar. Bom, obviamente, não é só o povo Tapuia Cariri que tem o seu protocolo, Os Anassé desenvolveram o seu protocolo, nós também temos uma audiência marcada aqui, ou a marcar, para o povo Anassé. E nós estamos aqui, a Comissão de Direitos Humanos, sempre muito em favor da luta de todos os povos indígenas. Aqui nós temos os Tapuia Cariri, nós temos os Canindé, nós temos os Tremembé, nós temos os Anassé, não sei quantos povos estão aqui, a gente vai listando todos os povos. E hoje a gente vai fazer uma audiência mais curta, uma audiência de apresentação do protocolo. Por isso eu queria já chamar aqui à mesa o Tiago Anassé, coordenador da FUNAI Nordeste 2. Tiago, por gentileza. Ele foi ali cumprir outras obrigações. Eu queria chamar a liderança do povo Anassé, o cacique Roberto Anassé. Obrigado, Roberto. Seja muito bem-vindo. Gostaria de chamar à mesa a liderança do povo Tremembé da Barra do Mundaú, a Adriana Tremembé. Pode sentar aqui, Adriana. Eu gostaria de chamar o Luiz Carlos, cacique do povo Tapuia Cariri. Eu gostaria de chamar a nossa querida companheira Magnólia Said, do projeto Tucum do SPLA.
Eu gostaria de chamar a defensora pública, assessora de projetos institucionais, doutora Camila Vieira, defensora pública do Estado. Eu gostaria de chamar, representando a Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará, né, a secretária Juliana Cacique-Irê, a Antônia Canindé, orientadora da célula da Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará. Obrigado, Antônio. Eu gostaria de chamar o secretário executivo dos povos indígenas, Jorge Tabajara. Eu acho que ele está aqui do lado, né? Não é isso? Bom, da mesa que eu recebi, gostaria de chamar a doutora Cecília Paiva, do Escritório Frei Tito de Alencar, de Direitos Humanos. Chegou agora, não foi, Cecília? Foi. Tá certo, por isso que eu não recebi. Aqui, né? Pronto. Nós estamos com 2 participações via Zoom. Dá para colocar já? A Milena Canindé, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Milena, nos ouve? Não entrou ainda, mas mandamos o link para ela, né? E a Verena Glass, coordenadora do projeto da Fundação Rosa Luxemburgo. Nos ouve? Não entraram, mas também recebeu o link. Então, pronto. Alguém passa um WhatsApp aí para a Verena e para a Milena para dizer que elas entrem na plataforma, né? Isso é muito importante. E aí, aos pouquinhos, aqui a gente vai chamando outros que, porventura, se cheguem aqui a nós, né? Isso, para nós, é muito importante. Bom, o Tiago já chegou? Pronto, o Tiago já havia chamado. Tiago, por favor, uma salva de palmas para o Tiago também, né? Muito obrigado. Aqui, né? Bom, como eu falei, a nossa audiência ela foi chamada para a gente ouvir a apresentação do povo Tapuia Cariri. Mas eu estou vendo aqui que há outras representações de outras secretarias, né? Nossa companheira da Secretaria de Mulheres, não é? Que está aqui presente, a Eliane Bezerra, que está aqui presente da Secretaria de Mulheres do Governo do Estado, né? Seja muito bem-vinda, Eliane. Uma salva de palmas aqui para a Eliane também. Obrigado. Companheira Raquel Viana está ali também. Muito obrigado, Raquel, por sua presença aqui conosco. Muito grato. Né? Está aqui a Eliane. O João Pinho, consultor da União Europeia, está aqui presente. Obrigado. Há muita gente aqui do Terra Mar também, Instituto Terra Mar. Muito obrigado. Quem veio pelo Instituto Terra Mar? Eu vi a André lá em cima, não vi aqui. Está aqui. Obrigado. Muito grato. Né? Aqui os nossos companheiros do Programa de Proteção a Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. Hoje, um quarto dos defensores de direitos humanos protegidos no programa são indígenas, o que diz muita coisa do nível de violência contra indígenas. Doutora Camila, né? Então, obviamente, eles né, têm que guardar aqui o sigilo das suas identidades, mas eu quero falar aqui, né, com muito apreço aqui da presença do programa de defensores e defensoras de direitos humanos, né? E vários povos aqui, né? Os povos aqui, quais são os povos que estão aqui? Anassé, não é isso? Isso, Anassé, Tremembé, Tapuia Cariri, não é isso? Pronto. Estão aqui, todos aqui, né? Agradeço por demais a presença. Bom, como sempre, quem acompanha as audiências da Comissão de Direitos Humanos, a gente faculta, né, a palavra primeiro às comunidades e depois aos representantes estatais. Porque primeiro as comunidades para afirmar o direito à fala das comunidades. Né? Como nós estamos fazendo a apresentação desse protocolo, não sei se vai ter alguma apresentação de PowerPoint, quem é que pode fazer a apresentação? Não, eu sei, mas quem é que vai falar em primeiro lugar? Porque são várias pessoas, né? Quem é que vai falar primeiro? Vai ser o Luiz Carlos? Vai ser o Luiz, vai fazer a apresentação? Pronto. Então, eu vou passar aqui para o Luiz Carlos, cacique do povo Tapuia Cariri, porque eu não recebi aqui a lista da minutagem, mas eu já passo aqui para o Luiz Carlos já fazer a sua primeira apresentação. Luiz Carlos, muito bem-vindo. Por gentileza. Você pode usar esse microfone aqui. Nós estamos transmitindo aqui pela TV e pela rádio, tá? Para todo o Ceará. Nem todo mundo sabe, né? Tem intimidade sobre esses nomes que a gente usa muito, consulta prévia, OIT, Convenção 169. Muita gente que está em casa está ouvindo pela primeira vez nesses nomes. Então, era bom a gente falar. Obrigado, Luiz Carlos.
Boa tarde, pessoal. Eu sou o Luiz Marcos Gomes do Nascimento, pertencente ao povo Tapuia Cariri, certo? Eu sou liderança de nosso Luiz, povo. eu chamei de Luiz Carlos, estava escrito Luiz Carlos aqui, viu? Foi, eu fui induzido a erro. Voltando, né, pessoal? Nosso povo Tapuia Cariri, ele habita entre os municípios de São Benedito e Carnaubal, né? Área de conflito também, de litígio, assim como Pernambuco. Ao todo, nós somos 1.083 índios aldeados, residentes nos 2 municípios, certo? Então, esse protocolo, né, eu saudar a mesa, desculpe o nome da nossa companheira Adriana, viu? E dizer que é uma satisfação nós estarmos aqui, porque a gente sabe que o nosso país é um país que negligencia nossos direitos, né? Por muitos e muitos anos foram oprimidos, massacrados e praticamente até alguns povos extintos, né? Então, esse protocolo ele veio para reafirmar nossa identidade ancestral, porque, né, a gente sabe que o Ceará ele é o país talvez mais atrasado no que se refere à demarcação de terra em nosso país, né? Então, esse protocolo ele veio surgir, né, de uma afronta e uma falta de respeito com o nosso território, na qual a gente defende, briga, expressa até fazer outras coisas, a gente vai fazer para defender, né? Nós estávamos, em 2018, eu era o presidente da associação e recebi um convite, né, de uma empresa de complexo eólico. Essa audiência foi no município de Carnaubal, na qual o nosso território está praticamente quase todo dentro do município, na qual eles vieram dizer que já iam implantar, né? E o que aqui a Convenção 69 diz? Nós temos que ter a consulta livre, prévia e informada, né? Então, a gente estudou bastante essas leis para que a gente tenha o embasamento mesmo do que eu posso falar ao defender nosso território, né? Então, a partir daí, inúmeras ameaças ocorreram com a gente, com nós lideranças também. O terreiro sagrado, conhecido como Carfurnas, que foi nossa primeira aldeia, habitada por nosso povo, constantemente sendo violado aquele território, né? Então, querem empreender, colocar umas torres lá que afeta diretamente nosso território sagrado, porque lá é achado cacos, ossos, potes, né? Então, nós fizemos esse protocolo com esse objetivo, de defender e proteger, para que a gente tenha, por mais que o Estado brasileiro não faça cumprir a Constituição ou essas convenções, nós sabemos que nós existimos, né? A gente sabe, então a gente nunca vai desistir de lutar por nosso território, por nossos direitos, certo? Então, esse protocolo de consulta ele veio para isso, né? Nós já existimos, mas para isso a gente existir tem que resistir bastante, porque não é só lá no povo Tapuia Cariri, com certeza no nosso parente Tremembé, Anassé, a falta de respeito, né, com o território, porque pensar que a terra ela é só o chão batido, não. Nós, enquanto povos indígenas, a gente tem um carinho muito grande porque a gente ama, né? Como é que você vai destruir, né, algo que você veio dela e necessita dela, né, vender? Então, nós, enquanto povo Tapuia, nossos parentes do Ceará, a gente sempre fala isso, nós não vendemos nossa mãe, né? Que nossa mãe terra ela é sagrada para a gente, assim como nossos troncos velhos e nossos jovens que estão aí para levar esse movimento à frente. Obrigado, Luiz Marcos. Bom, obrigado. Eu queria passar de pronto aqui, né? Em primeiro lugar, obviamente, como eu falei, vamos falar as lideranças indígenas. Falou Luiz Marcos, né? Que eu tinha lido Luiz Carlos, mas é Luiz Marcos, cacique do povo Tapuia Cariri, veio lá da Serra Grande, né? Onde estão as minhas raízes também. E aí eu já passo aqui para a Adriana Tremembé, liderança do povo Tremembé da Barra do Mundaú. Adriana, muito obrigado.
Obrigada, é um prazer, né? Quero saudar aqui, primeiramente, a nossa encantaria, a força da nossa ancestralidade, por nos permitir estarmos hoje aqui, nessa conexão forte. Sou Adriana Tremebé, sou liderança no meu povo, e quero agradecer esta casa por nos receber, né? Está sempre de portas abertas, as instituições, né, que aqui também trabalham com a gente, defende tão bem, né, esse bem precioso que é o direito que nós temos, quanto povo indígena, de ter a nossa mãe terra livre e salva de todos os males que aí nos ameaçam. E aí dizer também, né, que o protocolo de consulta que a gente faz dentro dos nossos territórios é mais uma ferramenta para que a gente possa se sentir um pouco mais seguro, né, das invasões que a gente sofre todos os dias dentro dos territórios indígenas, né? E nós também, enquanto povo Tremembé da Barra do Mundaú, né, a gente tem o nosso protocolo, né, prévio de consulta, que informal, que isso é essencial, porque esses grandes empreendimentos chegam dentro dos territórios indígenas, trazendo já os seus projetos já prontos, sem nos consultar, né, e já quer trazer e implantar dentro dos territórios. Então, o nosso protocolo é importante que todos os povos indígenas ele possam criar seus protocolos, né, dentro dos seus territórios, porque é uma ferramenta a mais para nos nortear de como a gente se faz um protocolo de consulta. Porque um protocolo ele é feito pelo território, pelo aquele povo que ali está. Então, são vários momentos que a gente passa juntos, planejando como a gente vai querer que a gente seja consultado, como é que a gente quer que ser ouvido. Então, está dentro desse livrinho pequeno que aqui nós temos em nossas mãos. Eu estou com o nosso, quanto Tremembé da Barra do Mundaú, mas também estou aqui com o dos nossos parentes, que hoje esta casa está recebendo aqui para fazer essa aprovação, essa divulgação, e que a gente possa, de fato, respeitar as populações indígenas, principalmente aqui no nosso estado do Ceará, pois no nosso estado somente existe 2 terras homologadas dentro do nosso estado do Ceará, e a gente precisa, de fato, avançar na questão de demarcação indígena no nosso estado do Ceará. É uma carência e uma urgência grande que o nosso país tem essa dívida com os povos indígenas, principalmente aqui no nosso estado, né? E que a gente possa avançar em demarcação, em homologação, mas também em desintrusão desses territórios, né? Então, que esses protocolos, essas ferramentas, que a gente possa somar e possa se ajudar a se fortalecer, porque não é fácil o que está vindo, né, para dentro dos nossos territórios. São projetos de morte, são grandes, imensos projetos que traz a morte para a nossa mãe terra, traz a morte para a nossa sobrevivência, principalmente com essa questão de implantação de parques eólicos no mar, que aí está também esses projetos aqui para ser implantado no nosso estado do Ceará, e precisa nós também ver essa forma de defesa ao nosso mar sagrado, pois o nosso mar sagrado ele é ocupado, e muito bem ocupado, pelos seres da natureza, pelo próprio alimento que todos os dias nós precisamos sobreviver, que é o pescado. Então, nós precisamos proteger esse alimento, nós precisamos proteger as nossas marisqueiras, nós precisamos proteger os nossos pescadores, que todos os dias vão pegar o alimento para nós. Então, é trazer, nesse momento aqui, essa força, né, e trazer também essa mensagem para que outros povos também possa continuar, ter esse conhecimento de ter essa ferramenta em mão nos seus territórios, para também se proteger contra esses grandes fundiários, empresários que aí chegam com os projetos prontos e quer que a gente aceite de goela abaixo. Então, agradecer esse momento, viu, Renato, como deputado, né, e como também membro desta casa, que sempre está a nos receber a voz da população indígena, que sempre siga nessa missão tão árdua que tem, mas é uma missão linda e maravilhosa, e que outros povos também possam se juntar, e outros também, deputados desta casa, também possam se somar junto em defesa da luta e da mãe terra e da cultura das populações indígenas aqui no nosso estado. Obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigado pela gentileza, pelas palavras. Na verdade, é um compromisso de todos os militantes de direitos humanos, né? Assim, é um compromisso, porque se há
Não tem mais dúvida, né, Roberto, que o mundo está em crise ambiental, né? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul só demonstra que, de fato, os seres humanos têm que reaprender a conviver com a sua própria natureza. E, obviamente, nós temos muito a aprender, Adriana, Luiz, Roberto, Tiago, todos que estão aqui, com as populações indígenas, porque, senão, não vai ter humanidade lá na frente. Então, isso, para nós, é muito importante. Bom, para você que ligou a TV agora, nós estamos aqui numa audiência pública, recebendo o protocolo de consulta prévia do povo Tapuia Cariri, né? Já falou o Luiz Marcos, do povo Tapuia Cariri, falou a Adriana Tremembé, da Tremembé da Barra do Mundaú, e vai falar agora o Roberto Anassé também. Se você quiser baixar o documento, está aqui em adelco.org.br, não é isso? Pronto, está aqui. Você que está em casa, ou você que está agora dentro do ônibus, escutando a gente pela rádio, aproveita e entra aí no site da Adelco, baixa o protocolo. Isso é muito importante para garantir que antes de qualquer projeto, lamentavelmente isso não tem sido respeitado, mas a gente tem que lutar muito para respeitar, né? Antes de qualquer projeto, iniciativa legislativa ou decisão judicial, os povos indígenas eles têm que ser consultados. Por isso que é prévia, é antes, é livre de pressão e é informada de todas as consequências daquilo que pode vir a acontecer. Bom, na sequência aqui das lideranças indígenas, vou passar para o cacique Roberto Anassé, aqui, liderança do povo Anassé. Roberto, por gentileza. Boa tarde a todos. Quero pedir permissão à espiritualidade que paira neste ambiente, pedir permissão aos caciques, aos troncos velhos, ao povo que está aqui. Quero cumprimentar todas as mulheres e parentes no nome da Áurea, minha companheira que está ali, Áurea Anassé, e a todos os guerreiros, parentes, ou os guerreiros que estão ali atrás, o povo nossos torezeiros, né? Quero cumprimentar eles em nome de todos. Gente, protocolo do povo Anassé e protocolo do povo Tapuia Cariri. Nós terminamos, sabido que nós publicamos nas redes sociais, em todos os lugares, viemos aqui na Assembleia, coloquei no IBAMA, na SEMAS, levei PDF, levei imprimido em todos os locais o protocolo do povo Anassé. O primeiro protocolo a ser escrito no estado do Ceará. Mas até o presente momento não foi respeitado. Eu preciso falar isso, porque isso não é para desmotivar nenhum parente a construir o seu protocolo, porque eu entendo que o protocolo de um povo é como se fosse mais uma ferramenta, mais uma armadura que protege aquele povo. Mas protege contra quem? Contra aqueles que deveriam nos ajudar e muitas vezes não nos ajuda, que seria o governo, que o mínimo que deveria ser feito pelo governo era uma reparação. Uma palavra escrita por eles, que é equidade, e eles não entendem na sua essência o que é equidade. Então, a importância do protocolo é como se fosse alguém que chega na sua casa e pede licença. Quando a gente entrou aqui, logo pouco, na Assembleia, teve alguns protocolos que ninguém pode entrar de bermuda, ninguém pode entrar sem blusa, que não sei mais o quê, unha pintada, ou desenhado. É um protocolo, mas isso é aceito à risca e é obedecido na regra mesmo. Eu vejo muitas vezes as regras com 2 pesos, 2 medidas. E o protocolo do povo Anassé não é entendido dentro das suas comunidades, nem muitas vezes, talvez um dia, não sei quando, do povo Tapuia Cariri, eles vão ver que fez um protocolo, tirando do seu sangue, tirando da sua alma aquele conhecimento dos seus troncos velhos, trazendo e colocando no livro, e não vai ser respeitado por quem, muitas vezes, tenta invadir aquelas terras e vai tentar invadir várias outras terras. O caro irmão de luta, Renato Roseno, começou falando sobre a questão climática. Se não houver reparação, de fato, para esses que sempre cuidam da natureza e, sobretudo, para a própria natureza, a questão climática vai ser sempre um negócio. Vai ser sempre um negócio. Isso é um problema, que isso mexe com o PIB. Tudo mexe com o PIB. Tudo que mexe com o PIB chama a atenção. E é importante. Essa questão mexe com o PIB. A vida mexe com o PIB, a morte mexe com o PIB. Por que indígenas não são bem quistos pela sociedade?
Porque se ele estiver lá na sua natureza, bem quieto, cuidando das suas coisas, cuidando da sua vida, não vai tocar no PIB. E isso não é de interesse para eles, né? Validar, esse é um momento muito importante que o povo Cariri, Tapuia Cariri está fazendo, é validar o seu protocolo. Mas isso eu tenho certeza que já foi validado lá na sua terra. Já foi bem quisto pela sua terra. Agora, o que nós esperamos quanto construtores desse protocolo, que o protocolo não tem um ponto final, ele é vivo. Construtor desse protocolo é procurar saber se realmente a FUNAI, as instituições, as organizações vão obedecer bem esse protocolo. Mas eu já respondo desde já. Nós entregamos em Brasília também o nosso protocolo, e muitas vezes que vem de Brasília, em questões judiciais contra o povo Anassé, é dizer que não tem interesse na questão Anassé. Né? A FUNAI de Brasília muitas vezes diz que não tem interesse na questão Anassé. Mas o protocolo chegou lá. Então, quem infringe as leis? Eu acho que, na verdade, as leis só servem para eles. Para a população, não. Para o povo indígena, não. Foi construído a Constituição 231 e 232, e até hoje eles não obedecem à forma de organização do povo. As organizações não obedecem. Né? As organizações não vai obedecer, uma parte que diz no protocolo Anassé, eu não vou ler não, porque eu já tenho gravado. Não vai obedecer que um momento de discussão, se algo vai acontecer dentro da aldeia ou não, a gente vai consultar os pajés, os troncos velhos e a espiritualidade. E eles não vão esperar por isso. Porque se eles esperassem, a Serra da Japuara hoje não estava toda mapeada com grandes empreendimentos. E o protocolo já foi entregue na SEMAS. Eu acho que eles ficavam rindo do protocolo lá dentro, porque até então não fomos procurados em nenhum momento, em nada que tenha acontecido dentro do território do povo Anassé. Nem os cartórios civil, que dão títulos de terra, até se eu levar um pouco de terra na mão, eles vão dar o título daquela terra, eles não consultam o nosso protocolo. Certo? E eu, para finalizar, caríssimo, era importante, é importantíssimo ter o protocolo, mas para essa casa ter um pouco de equidade com relação às comunidades indígenas, tradicionais, pesqueiras, todas as comunidades que vão construir, até na questão das cidades, pode ser construído seus protocolos, para ela reparar um pouco, seria importante que ela criasse um projeto de lei, ou uma lei mesmo, dentro do Estado, garantindo a autoridade e a autonomia, não sei se essas palavras, mas vocês jurídicos vão melhorar, né? A autoridade, acho que nem chega a ser autoridade, mas garantir que realmente esse protocolo seja lei para dentro das comunidades, embasado e apoiado pela essa Assembleia Legislativa e essa casa. Eu acho que é o mínimo que deveria ser feito. Certo, gente? Então, apresentar aqui o protocolo é muito bom, mas a gente tem que garantir isso, que esse protocolo ele vai ser lei realmente dentro das comunidades, dentro dos povos. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Muito grato. Bom, você que está em casa, a gente está fazendo aqui uma audiência pública para a apresentação do protocolo de consulta prévia, livre e informada do povo Tapuia Cariri, mas o povo Tapuia já falou, o povo Tremembé da Barra do Mudaú, o povo Anassé, né? O documento pode ser baixado no site da ADELCO. Nós também temos, como a Adriana falou, a gente tem acompanhado várias situações, né? A gente esteve lá em Brasília com os Tremembé, na luta pela demarcação. Tivemos agora com os Tapeba, por causa das decisões judiciais. São 30 decisões judiciais, que, na prática, contrárias aos Tapeba, porque são 2 anulatórias e dezenas de possessórias. Eu não sei se a Defensoria Pública da União foi chamada e se ela está aqui, né? Mas, temos essa audiência hoje com os Tapuia Cariri e temos uma audiência com os Anassé, muito em breve também, para discutir as questões todas dos Anassé, né? Território, projetos de infraestrutura, violência, o protocolo também, né? E isso, para nós, né? Temos agora o desafio com a desintrusão da terra indígena da Barra do Mudaú. Então, assim, o nosso mandato, a nossa comissão tem dedicado especial atenção e muita energia ao tema dos povos indígenas no estado do Ceará. Nós compreendemos que isso é uma questão de direitos humanos, questão de humanidade, é uma questão de afirmar, inclusive, o conhecimento da história do Brasil, é como o Brasil foi construído, portanto, é uma atitude de reparação de justiça histórica e, hoje, de justiça ambiental e climática.
mais do que nunca. A gente está falando de enfrentamento ao racismo ambiental, a gente está falando de enfrentamento, né, à injustiça climática e, como diz um grande antropólogo brasileiro, os indígenas não são passado, eles são futuro. A gente vai ter que aprender muito, inclusive, com os povos indígenas para a nossa própria sobrevivência, né? E aí eu quero passar para a nossa querida Magnólia. A Magnólia vai falar pelo projeto Tucum, que eu entendi que é um projeto comum, né, ao SPLA e à DELCO e outras organizações aqui, com o apoio da União Europeia, da Fundação Rosa Luxemburgo. Muito obrigado, Magnólia. Por gentileza, a palavra é sua. Alô? Ok, tá bom. Obrigada, Renato. Gente, boa tarde. Primeiro, queria agradecer o Renato, como sempre, nos acolhendo, em especial nas demandas dos povos vulnerabilizados desse Estado. E Magnólia, deixa eu lhe interromper também no comecinho. Eu acabei de perguntar se a Defensoria Pública da União tinha chegado. Acabou de chegar, né? Então, eu vou chamar o doutor Tiago, da Defensoria Pública da União. Doutor Tiago, por gentileza. Obrigado. Tiago, a gente já ouviu os Tapuia, Cariri, Tremembé e Anassé. E agora a gente está ouvindo o projeto Tucum. E saudar a querida Adriana, né, em nome de todas as pessoas, todas as indígenas e indígenas que estão aqui. Estou representando o projeto Tucum, que é um projeto que apoia a resistência e a consolidação dos povos indígenas do estado do Ceará. E eu queria dizer para quem está nos ouvindo aqui que o que nós estamos escutando hoje é um exemplo de coragem. É um exemplo de coragem que deve ser multiplicado. Isso é a primeira coisa. E uma coisa que eu tenho observado nesses tempos é que nós estamos vivendo um tempo de perdas, né? Mas eu não estou falando de uma perda qualquer. Eu estou falando de perda de vidas, né? Vidas de indígenas que querem se manter em seus territórios de origem. Isso só não acontece com os Yanomamis. Isso acontece aqui no estado do Ceará, né? Acontece com quem pensava... Por que está acontecendo no estado do Ceará? Porque se pensava que, com o governo Lula, os povos indígenas daqui iam ter o seu território consolidado ad eterno, né? Quer dizer, para toda a vida, não é? Mas o marco temporal veio para inviabilizar isso. Vocês sabem disso, né? Inviabilizar as demarcações e os territórios já homologados. Então, isso significa o quê? Perda de vidas, em todos os sentidos. E aí, vidas dos Tapuia Cariri, que vivem em São Benedito e Carnaubal, como já foi dito, ameaçados por uma empresa, e a gente tem que dizer o nome dela, Empresa Santa Clara, que está aí no protocolo. Todas as empresas que estão... Eólicas, setor de energia. Todas as empresas que estão tomando os territórios dos indígenas, elas têm que ser denunciadas, tem que ser dito o nome delas, né? Então, e elas estão querendo, vocês já disseram, eu quero só reafirmar, se instalar nos territórios, lá no território Tapuia Cariri, né? Dizendo que vai instalar o quê? Um parque eólico. E aí eu me lembrei, quando eu era pequena, que o meu pai me levava para um parque. Esse parque, ele não tem roda gigante, ele não tem aquele brinquedo de bolinha, porque ele não é um parque, né? Parque, na nossa concepção, é outro, né? Não tem nem pula-pula, né? Ele tem outra coisa, né? Então, ele tem equipamentos que já começaram a ser implantados, vocês sabem disso, né? E as eólicas, vocês sabem, mas tem muita gente que não sabe os prejuízos que elas vão trazer, né? É prejuízo de toda ordem. É prejuízo ao meio ambiente, é prejuízo à cultura, é prejuízo à saúde, à produção econômica dos povos indígenas, né, que vivem ali, traduzindo, perda de vidas, né? E aí é por isso que os Tapuia Cariri estão aqui hoje, junto com os Anassé, junto com os Tremembé, para dizer para quem ainda não sabe, minha gente, que esse povo guerreiro aqui tem um protocolo que estabelece tudo aquilo que vocês já disseram, né? É um instrumento de consulta que foi tornado possível porque, há 35 anos, certo? A OIT estabeleceu,
com apoio de vários organismos internacionais, uma convenção para promover e assegurar a defesa dos povos originários, que foi a Convenção 69, né? E aí, uma coisa que talvez muita gente não saiba, esse é o único tratado do sistema multilateral que trata de forma específica e abrangente dos povos indígenas. E aí também tem uma outra coisa que talvez vocês não saibam. Agora, no dia 27 de junho, a Convenção 69 vai fazer aniversário. Já está bem pertinho, né? E aí eu deixo para vocês que estão aqui, povos indígenas, vocês estão na mesa, dizer exatamente se nós vamos ter o que comemorar ou não. Então, essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Obrigada. Obrigado, Magnólia. Muito grato. Bom, aqui no meu roteiro, a próxima a falar seria a Verena Glass, que já entrou. A Verena Glass é coordenadora de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, que é uma das apoiadoras da elaboração do protocolo. Verena, você nos ouve? Pois não, Verena. A palavra é sua. Você está aqui na TV e na Rádio Assembleia falando para todo o Ceará. Verena? Verena, você está com o seu microfone ligado? Verena, a gente não está te escutando. Gente, a gente pode passar. Verena, eu vou passar então para a doutora Camila Vieira, né, enquanto a gente resolve um problema tecnológico aí com a Verena. Por gentileza, doutora Camila Vieira, é defensora pública do Estado, aqui representa a Defensoria Pública do Estado do Ceará. Doutora Camila, muito bem-vinda, como sempre. A palavra é sua. Obrigada, boa tarde a todos os presentes, né? Cumprimentar a todos aqui na pessoa do deputado Renato Roseno, né, e de todas as lideranças indígenas. A Defensoria Pública do Estado do Ceará, ela atua em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade, né? E a gente está aqui para fazer coro, para trazer um peso ainda maior para todas essas colocações, né, da comunidade. Destacar a importância desse protocolo de consulta do povo Tapuia Cariri, né, de forma para que seja feito, né, esse processo de consulta de forma prévia, livre e informada, seguindo a Convenção 69 da OIT, né, justamente para garantir essa proteção, né, aos direitos dos povos indígenas e garantir a sua integridade. A gente precisa garantir e fortalecer as identidades, né, as línguas, as religiões, relembrando a contribuição dos povos indígenas, né, especialmente no que concerne à tradição, à cultura, a esse respeito, né, essa reverência à mãe de todos nós, a nossa Mãe Terra. Né? E aí também é importante assegurar o direito à participação dos povos indígenas nesse processo, não só pro forma, né, mas que seja realmente algo, que eles sejam ouvidos, que eles sejam respeitados. Respeito com relação também às suas terras, aos seus territórios. E nós estamos todos aqui para exigir, né, o cumprimento desses protocolos, para que realmente seja observado, para que sejam ouvidos em todos esses processos. Né, na defesa do seu território, das suas tradições, reafirmando a sua identidade ancestral, o seu direito de existir. Né, e foi colocado, né, então, nós estamos aqui justamente para esse desafio de efetivar, de exigir o cumprimento, a observância desse protocolo de consulta prévia. Nós estamos aqui ao lado de vocês para o que vocês precisarem. Contem com a Defensoria Pública do Estado do Ceará. Tá bom? Obrigado, doutora Camila. Obrigado. Gente, tem cadeira, tem 2 cadeirinhas vagas aqui. Estou vendo aí os colegas Áurea. Pessoal, para não ficar em pé, tem outras cadeirinhas aqui na frente. Pode vir aqui para frente. Não tenha medo. Né? Bom, obrigado, doutora Camila. Nós vamos ouvir agora outra doutora, advogada, nossa querida colega advogada do Escritório Freitite de Alencar. O Escritório Freitite de Alencar é um escritório de direitos humanos, que há 24 anos atua aqui a partir da Assembleia Legislativa, vinculado à nossa Comissão de Direitos Humanos. Doutora Cecília Paiva, advogada do Escritório Freitito. Por gentileza. Tá bom, fico por aqui. Verena, você está nos escutando? Agora eu ouvi aqui uma voz do além.
Não, eu estou escutando, vocês estão me ouvindo? Pronto, agora sim. Cecília, você me permite? Verena, não, então vamos colocar no ar, né? Você que está em casa, é porque audiência híbrida é assim mesmo, né? Às vezes a tecnologia nos trai. Então, por gentileza, a palavra agora com a senhora Verena Glass, coordenadora de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo. Não, primeiro eu queria agradecer o convite, deixa eu botar aqui, e me desculpar que eu não pude estar aí, né? Eu fico em São Paulo e realmente a gente estava com alguns compromissos bastante urgentes aqui essa semana, então eu não consegui ir para o Ceará. Mas primeiro eu queria saudar todos os povos indígenas aí presentes, né? Fico muito feliz aí de poder ter, de alguma forma, ter participado e colaborado aí com a produção do protocolo junto com o pessoal do SPLAR, né? Enfim, não, o que a gente tem a dizer aqui na Fundação, a gente tem trabalhado faz bem uns 5 anos com a questão dos protocolos de consulta da Convenção 69, como um instrumento muito importante para garantia dos direitos das populações indígenas, quilombolas e populações tradicionais, né? A gente fez uma primeira publicação sobre o tema em 2017, se não me engano, 2018, inclusive para levar o judiciário, tanto o judiciário quanto as comunidades tradicionais, um pouco mais de informação sobre esse instrumento que é muito importante, né? Eu acho que o Estado brasileiro tem descumprido, eu acho que o grave é isso, o descumprimento do Estado brasileiro em relação à Convenção 69 da OIT, mas agora a gente também tem aí já alguns processos onde, inclusive, os protocolos de consulta têm sido respeitados, né? Eu queria colocar aí para os companheiros, para os parentes aí um caso, que é um caso onde eu atuo bastante, que é lá no Pará, no Rio Xingu, onde o protocolo de consulta dos indígenas Juruna foi acatado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região como um instrumento legítimo para que a consulta livre, prévia e informada fosse feita com base nesse documento que eles elaboraram, né? E até lá isso, na verdade, era uma ameaça de uma grande mina de ouro, né? A licença dessa mina foi suspensa em função da não realização do estudo do componente indígena e da consulta. Então, a gente tem aí vários exemplos de que os protocolos de consulta são, sim, instrumentos legítimos, são, sim, instrumentos que são reconhecidos pelo Judiciário brasileiro e que eu acho que tanto as grandes empresas e os governos estaduais, municipais e o próprio governo federal têm aí esse desafio de se fazer respeitar esse direito que os indígenas têm. E uma coisa muito importante também, né, que eu acho que agora cada vez mais está claro, é o direito ao consentimento, né? Ou seja, não adianta consultar um povo, o povo se opõe, vamos dizer, à entrada de um grande projeto no seu território. A gente tem no Ceará vários protocolos de consulta também. A gente sabe, né, do povo do mar aí que também está sofrendo, como a Magnólia colocou aí, as ameaças dos grandes parques eólicos. Enfim, e o direito de falar não, não quero esse empreendimento no meu território. Né? O meu território ele tem uma outra função, a função de gerar vida, de gerar bem viver, de gerar soberania alimentar, segurança alimentar, de combater a fome e de dar ao meu povo o futuro que o meu povo tem direito, né? Então, eu acho que, nesse sentido, é muito importante também que, né, esse aspecto econômico ele não se sobreponha, mesmo do ponto de vista jurídico, eu acho que é importante se colocar aí, né? Não existe nada que possa justificar que o território indígena, mesmo não demarcado, seja, vamos dizer, impactado de uma forma mais brutal aí por empreendimentos em função de interesses econômicos. Mas é isso, gente. Eu fico muito feliz que esse protocolo saiu e que realmente seja levado em consideração o direito que vocês têm e que esse protocolo seja respeitado e seguido pelas autoridades, tanto do Legislativo quanto do Executivo, e em relação a qualquer empreendimento que possa interferir
no território de vocês. Perfeito. Tá certo? Então, muito obrigada mesmo pelo convite e um grande abraço. Obrigado, Verena. Nós aqui do Ceará que nós agradecemos. Esse projeto foi apoiado pela Fundação Rosa Luxemburgo e pela União Europeia, né, também, que aqui também se faz presente. Bom, Verena, e eu acho que você ainda está nos escutando, para nós é muito importante discutir o impacto da transição energética nas comunidades. A presença de parques eólicos onshore e offshore, ou seja, na terra e dentro do mar, tem sido motivo de enorme preocupação para nós, não só para os indígenas, mas para todas as populações que estão sendo diretamente atingidas. Se houver, de fato, 1.880 torres de eólica no mar do Ceará, isso quer dizer que o impacto na pesca artesanal vai ser muito grande. Imagina lá onde você vive, Adriana, você olhar para o mar e ter um monte de torre dentro do mar, por exemplo, isso vai ser muito impactante. Por isso, então, quem tem conexões, inclusive, com os países que podem ser os países consumidores deste hidrogênio, ele não pode ser verde só para o lado de lá, ele tem que ser verde para o lado de cá também, porque, do jeito que está aparecendo, ele ainda não é verde para o lado de cá, ele só é verde para o lado de lá. Então, ele tem que ser, para ele ser verde para os dois lados, né? Para o lado que produz e para o lado que consome. Bom, vamos continuar aqui, vamos ouvir agora a doutora Cecília Paiva, nossa colega advogada do escritório Freitite de Alencar, que é o nosso escritório aqui, vinculado à Comissão de Direitos Humanos, Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular. Oi, gente, boa tarde. Inicialmente, agradecer a mesa. Para quem não conhece, o Escritório Freitite de Alencar é um escritório aqui da Assembleia Legislativa do Estado. Nós somos presididos atualmente pelo deputado Renato Roseno. Acompanhamos diversos conflitos envolvendo violações de direitos humanos. E aí a gente não acompanha especificamente a etnia Tapuia-Cariri, mas acompanhamos vários conflitos, inclusive nas proximidades, e viemos prestigiar esse momento tão importante. Eu acho que é muito relevante a gente ressaltar que, quando um povo avança, todos avançam juntos, né? Quando os Anassé fizeram o seu protocolo, todas as populações se inspiraram e usaram isso como exemplo para fazer os seus próprios protocolos. E, assim, a gente entender que isso é um instrumento, né? Que, se a gente não fizer dele realmente um instrumento de luta, vão ser só palavras em papel, né? Então, do mesmo jeito que as empresas têm os seus instrumentos, né, a gente tem que utilizar os nossos. E aí, com relação a isso, também falar da reflexão, falando especificamente dos Tapuia-Cariri com relação à transição energética, que, assim, a gente tem visto as enchentes e a questão no Rio Grande do Sul, e isso gera muita preocupação, porque, primeiro, né, esses eventos são preocupantes por si, mas você vê uma maior sensibilidade e a gente sabe para onde os projetos de transição energética irão, para onde os projetos de energia limpa, renovável irão, né? E isso é um aspecto muito cruel, porque as comunidades que mais zelaram pelo meio ambiente, mais fizeram a sua defesa, são as que são impactadas por esses projetos. E aí, assim, tratar também da importância da gente extrapolar os debates dos projetos pontuais. Porque, por exemplo, a gente não quer só debater um projeto de eólica. É importante que exista a consulta para debater o Plano Nacional de Energia, né? Assim, não é uma coisa pontual de cada projeto, é uma consulta e um consentimento com relação à política em geral. E quero deixar o escritório aqui também à disposição. A gente tem, enfim, várias páginas, quem quiser pode contactar, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Vamos passar agora ao doutor Tiago Araújo, que representa aqui o Ofício de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União. Na sequência, ao Tiago Anassé e a Antônia Canindé. Por gentileza, Tiago. Boa tarde a todos. Saúdo inicialmente o deputado Renato Roseno, que preside essa mesa, os demais membros da mesa, em especial os membros aqui da comunidade presente, né, como eu falei na audiência pública da semana passada, deputado, são a razão de ser, ao fim e ao cabo, né, de estarmos aqui. E, em nome da Defensoria Pública da União, nós queremos reafirmar esse compromisso que nós já temos
Inclusive, nós possuímos, até mesmo pela questão da divisão de atribuições da Defensoria Pública da União, diversos procedimentos abertos, os PAGs, né, que nós chamamos de procedimentos de assistência jurídica, inclusive com o Tiago também, já teve diversas reuniões com a gente e outros membros de outras comunidades aqui do Ceará. E, na linha do que a doutora Camila e a doutora Cecília falaram, nós entendemos que essa consulta prévia, livre e informada, além de ela ser um poder e uma autoridade das comunidades indígenas, ela é um direito que ele necessita, ele urge por essa efetivação. Tá? A Convenção 69 da OIT, ela se insere no que nós tivemos na chamada internacionalização desses direitos humanos. Né? Nós passamos por um período em que os direitos humanos eram não preservados, nós tivemos essa internacionalização e, especificamente no Brasil, a interiorização com o nascimento, crescimento e até o conhecimento de alguns direitos, como são os direitos das comunidades indígenas. Eu acho muito interessante a fala da doutora Cecília, no sentido de que nós precisamos de medidas não só pontuais, mas de medidas estruturais e estruturantes. Né? Não adianta nós tocarmos um ponto em específico, né? Nós tocarmos uma determinada comunidade indígena afetada por um determinado problema específico de uma região. Nós precisamos, acreditamos, deputado, e é justamente esse o sentido do trabalho do Ofício Regional de Direitos Humanos. O deputado Renato Roseno sabe bem que nós tratamos as demandas de um âmbito coletivo, né? Para que justamente nós não estejamos sempre parados e estagnados em demandas individuais. Tá? Então, a fala da doutora Cecília, e nós seguimos muito essa linha do que ela falou, nós precisamos de medidas nesse sentido, medidas estruturais e medidas coletivas que garantam não o direito específico de um ou de outro, de determinada parcela dessas comunidades indígenas, mas sim de demandas estruturais. E, nesse sentido, nós reafirmamos que a Defensoria Pública da União está de portas abertas para receber essas demandas. Nós possuímos diversas demandas em vários âmbitos aqui, né, conhecidas do deputado e dos integrantes da mesa, e reafirmamos esse compromisso. A Defensoria Pública está de portas abertas e essa efetivação de direitos é um trabalho nosso, um dever da Defensoria, um dever da sociedade em geral e um direito de vocês que deve ser muito bem abraçado. Tá? Obrigado, Tiago. Muito grato. Vamos passar agora para o seu xará também, Tiago Anassé, coordenador da FUNAI Nordeste 2. Obrigado, Tiago. Boa tarde a todas as pessoas. Dizer da nossa satisfação de poder estar participando desse momento, que é um momento, sim, né, de celebração, né, de momento onde nós podemos apresentar esse protocolo de consulta do povo Tapuia Cariri, da terra indígena Gameleira, e poder reafirmar a possibilidade, né, de que a existência e a resistência desse povo, né, continua firme. Agradecer o convite, né, do deputado Renato Roseno, parceiro de longas datas, aí, que sempre tem tido um compromisso muito forte com a causa dos direitos humanos. Saudar todos os integrantes aqui dessa mesa, né, na pessoa do deputado, mas também agradecer a oportunidade de estar aqui com parentes, né, de luta do movimento indígena, Cacique Roberta, Adriana, né, Luiz Marcos e também a Antônia, né, representando aqui a CEPINS, que se possam sentir abraçados, né, e dizer da nossa felicidade de dividir uma mesa, né, com falas, com pessoas tão fortes, tão ricas, né, para esse momento. E eu gostaria de pedir também licença para saudar a plateia, né, as pessoas que estão nos assistindo e participando também dessa audiência pública. Tem várias pessoas que têm uma estima muito grande, mas até pela situação que vivenciou hoje, né, que é o Adriano Passarinha Nassé, né, que foi impedido de entrar com o seu arco e flecha aqui na Assembleia Legislativa, mas, né, quando a gente estava lá, inclusive atrasou um pouco a entrada, porque a gente estava lá tentando articular, o Igor também foi prontamente. Eu imagino, deputado, o quão difícil...
O quão difícil é a convivência nesse espaço burocrático de defender direitos humanos, de conviver com, entender essas lógicas, e a gente sente um pouco, né, que é preciso ter essa ligação, né? São indígenas que utilizam isso no cotidiano, não tem risco nenhum, né? Esse arco e flecha do passarinho, todo mundo conhece, é uma marca dele, que bom que ele pôde entrar aqui, que bom que ele pôde usar, estar aí com o seu arco. Eu espero que até que seja possível que ele puder utilizar esse arco, que não há problema nenhum, que é um mecanismo de defesa também. Especificamente sobre esse protocolo de consulta, Magnólia, que um projeto como o Tucum ajudou e propiciou ele, é importante a gente ressaltar a resistência do que ele significa, né? Em 2014, a FUNAI fez a qualificação dessa reivindicação, né, fundiária, e a gente teve, em 2020, um processo, e aí a gente não precisa dizer quem estava à frente da FUNAI, do governo, do Estado brasileiro, em 2020, um entendimento muito preocupante, inclusive o cacique Roberto fez menção a ele, que é de algumas vezes a FUNAI colocar esse entendimento, e nessa época se usou muito, inclusive a FUNAI contra os indígenas, para que ela dissesse, né, que eu só reconhecia o território que fosse o território que estivesse homologado, o território devidamente concluído a etapa do processo de demarcação. E isso foi muito penoso quando a FUNAI se manifesta em 2020. Eu acho que essa crítica ela precisa ser feita até para a gente entender os processos que a FUNAI passou e ainda vem se recuperando de alguns deles, afirmar que aquele momento, né, em 2020, o empreendimento estava próximo da terra, a terra indígena mais próxima era a terra indígena Tremembé do Córrego João Pereira, né, 148 quilômetros de distância, sendo que o território impacta diretamente um espaço que é sagrado para o povo Tapuia-Cariri e fica a menos de 2 quilômetros da escola, né? O quanto que a não demarcação do território, e aí essa lógica a gente precisa entender que demarcar a terra indígena hoje é algo que vai na contramão do que preconiza e quer o Estado brasileiro também, né? O Estado brasileiro não tem interesse em demarcação de terra indígena. É uma crítica muito forte, muito pesada, porque quando eu demarco uma terra indígena, eu retiro ela do mercado, eu retiro ela da possibilidade de especulação, da possibilidade de exploração. Então, nega o direito ao território, negando o direito ao território, continua violando o direito mais ainda. E foi isso que aconteceu. Mas aí, o Luiz Marcos, juntamente com a cacique Andréa, com o Neguinho, né, com todos o povo Tapuia-Cariri, numa iniciativa de resistência, dizer, olha, independente da FUNAI reconhecer ou não, cacique Roberto, nós estamos aqui. Nós estamos aqui e resistimos, né? E isso fez com que não apenas o território, mas que a FUNAI mudasse o entendimento. E hoje a gente já tem, inclusive, um processo que reconhece o território, né, recomendando ao empreendimento que se adeque à presença do território, do povo Tapuia-Cariri, né? E, recentemente, a gente teve essa mudança do entendimento por parte da FUNAI, né? Eu acho que isso é também fruto dessa resistência. O povo não podia se calar, não podia deixar de lutar. E nós temos agora a tratativa, juntamente com a FUNAI e a Universidade Federal do Ceará, a possibilidade de um termo de execução descentralizada, para que a gente possa constituir o grupo de trabalho, né, que vai identificar, delimitar e demarcar a terra indígena do povo Tapuia-Cariri, também possibilitar do povo Anassé a recomposição do seu grupo de trabalho e da terra indígena Cajueiro lá em Poranga. Então, a gente percebe que a resistência dos povos indígenas, né, a força e a mobilização é capaz, inclusive, de fazer com que o órgão indigenista oficial brasileiro mude o seu entendimento, né? Apesar de que a gente entende que tudo é política e tem, sim, os interesses políticos por trás disso, e os indígenas, na sua resistência, e aí fico muito feliz em poder aqui
participar desse momento onde nós apresentamos um protocolo de consulta que não apenas para esse empreendimento, mas para todo e qualquer outro interesse naquele território, naquela região, precisa reconhecer a existência do povo Tapuia Cariri e todos os outros protocolos de consulta que existem, como é o protocolo do povo Anassé, do povo Tremembé, e todos os outros povos que estão nesse processo. Estamos construindo agora o protocolo de consulta lá da terra indígena Serra das Matas, em Monsenhor Tabosa, e como forma de trazer, né, um instrumento, lógico, um instrumento que aí vai ser manuseado, vai ser manipulado, vai ser utilizado, né, a favor mais um instrumento que pode aí fortalecer a luta pela demarcação dos territórios, a luta pela defesa desses territórios. Então, muito feliz de poder participar desse momento, poder reafirmar tudo isso. É importante, então, a gente continuar dizer ao povo que avance, né? Avançaremos. Obrigado. Obrigado, Tiago. Para fechar a nossa mesa, nossa querida Antônia Canindé, aqui representando a Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará. A Milena Canindé, ela teve um contratempo em Brasília, ela está lá na Secretaria de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, não pode mais dar a sua contribuição. Antônia Canindé, orientadora da célula da CEPINCE, Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, a todos que estão assistindo, acompanhando. Eu saúdo a mesa aqui em nome do cacique Luiz Marcos, né, cacique do povo Tapuia Cariri, a qual, né, é um dos representantes aqui nessa tarde, apresentando esse protocolo e ressaltando também a importância e a relevância de um documento como esse para o Estado brasileiro, para o governo do Estado do Ceará, mas também enquanto povo indígena que busca todo dia o seu reconhecimento, né? Aos que não me conhecem, eu me chamo Antônia, sou indígena da etnia Canindé, lá do município de Aratuba. Né, atualmente estou orientadora de defesa e promoção dos povos indígenas junto à Secretaria, né, dos Povos Indígenas do Estado do Ceará. E aí, rapidamente, né, eu gostaria de justificar aqui a ausência da nossa secretária, Juliana Alves Caciquirê. É importante destacar que hoje também está acontecendo lá no território Genipapo Canindé a entrega, né, das certidões de mais de 40 pessoas indígenas que fizeram, né, a alteração dos seus nomes para a inclusão do nome indígena. Então, a nossa cacica está lá no seu povo recebendo, né, essas novas certidões de nascimento, né, de casamento, que agora constam também, para além do nome civil comum, né, que já tinham também o nome da etnia Genipapo Canindé. Então, é um momento muito importante. É um momento muito importante para o povo Genipapo Canindé, mas que também vai chegar aos outros territórios. É importante também destacar isso. Né? Também destaco aqui que o nosso secretário executivo não pôde estar, mas está aqui na casa, né? Está em uma outra votação que envolve uma decisão sobre o povo Tapeba, né? Então, ele está aqui na casa acompanhando essa votação. Então, gostaria de começar justificando, né? E, ao mesmo tempo, também gostaria de ressaltar a importância dessa casa ter novamente aberto, né, as portas para a pauta indígena, para a questão indígena. Há menos de 15 dias, a gente estava aqui em uma outra audiência pública que envolvia a questão territorial e de demarcação territorial do povo Tapeba, né? Então, é importante a gente também destacar o trabalho do deputado Renato Roseno, né, em ouvir as populações indígenas, suas demandas, seus anseios, e trazer, né, aqui para essa casa, para dar visibilidade, para dar voz à população indígena e a essas demandas. Na verdade, reconhecer uma voz que já vem sendo aí, né, gritada todo dia, a todo momento. Então, dito isso, eu gostaria rapidamente de ressaltar uma frase do Pajé Luiz Caboclo, que os parentes aqui conhecem muito bem. Ele é da etnia Tremembé, e ele diz o seguinte: houve um tempo que, para sobreviver, a gente precisou calar. Nessa primeira frase, ele se refere ao período de perseguição da população indígena no estado do Ceará e também no Brasil como um todo, onde falar da identidade indígena era praticamente assinar um atestado de morte. E, na frase seguinte, ele diz que, hoje, para a gente sobreviver, a gente precisa falar. E falar em espaços como esse, em outros espaços também, mas eu gostaria de acrescentar uma terceira frase, né, nisso que ele costuma dizer. Eu gostaria de acrescentar que hoje a gente precisa escrever.
e o povo Tapuia Cariri escreveu o seu protocolo de consulta, né? E está aqui hoje apresentando, não só para o povo Tapuia Cariri, porque eles já sabem o que eles querem. Eles estão apresentando para a sociedade, apresentando para que também consigam não só ser ouvidos, porque falar eles já falam todos os dias sobre seus anseios, suas lutas, suas dificuldades. Eles aprenderam que, às vezes, a gente precisa se armar da arma do branco, da arma da escrita, para fazer ser ouvidos de outras maneiras. Então, é um espaço muito importante, um momento muito importante para o povo Tapuia Cariri, mas eu reforço aqui a necessidade e a urgência da gente fazer com que isso também chegue a outros grupos indígenas do estado do Ceará, que outros povos também possam desenvolver os seus protocolos de consulta, e não só sobre a instalação de empreendimentos nas proximidades ou dentro dos territórios indígenas, né? Mas também a realização de pesquisas científicas, acadêmicas dentro dos seus territórios. A gente costuma ouvir muito que muitos pesquisadores chegam nos territórios indígenas, fazem suas pesquisas, ganham títulos de mestrado, doutorado e nunca mais retornam a esses territórios. Então, eu acredito que a gente precisa avançar esses protocolos também para essas outras, né, questões e discussões que também são sensíveis e pertinentes à população indígena do nosso estado. É importante destacar que esse documento, né, que sai aqui a partir do povo Tapuia Cariri e que eu pretendo, né, ver também propagado em outros povos, deve ser compartilhado em todas as instâncias do governo do estado do Ceará, nas secretarias, até mesmo na Secretaria dos Povos Indígenas. A gente precisa ler e conhecer a fundo o protocolo de vocês para entender também na FUNAI, do mesmo modo, em todas as organizações, porque mesmo tendo indígenas dentro desse espaço, a gente precisa também ouvir e continuar ouvindo os nossos parentes. Não faz sentido termos esses espaços se nos afastarmos das nossas bases e dos nossos territórios. Ao mesmo tempo, eu gostaria também de destacar a relevância, né, que algumas ações têm conseguido, né, avançar no estado do Ceará em termos de demarcação territorial, né? A gente tem aí, atualmente, um acordo de cooperação em andamento com o Instituto do Desenvolvimento Agrário, que tem possibilitado a demarcação física de 4 territórios indígenas no nosso estado. A gente precisa, obviamente, avançar muito mais, vai continuar avançando muito mais e fazendo realmente com que essa política da demarcação do Ceará seja efetivada, que a gente saia desse lugar, né, de que o Ceará é o território mais atrasado, né, em demarcação territorial. A gente tem buscado fazer esse trabalho em parceria com a FUNAI, enquanto secretaria, tem buscado também dialogar com o nosso governador Eumânio de Freitas e tem buscado, sobretudo, ouvir os nossos povos nesse processo, né? Então, era dizer isso, dizer ao povo que avance e avançaremos. Obrigada. Obrigado, Antônio. Bom, a Antônia fez um belo encerramento aqui da nossa mesa. Muito obrigado, Antônia. Acho que isso é, para nós, muito importante, né? A Assembleia da Província do Ceará, em 1863, aprovou um relatório da Assembleia da Província dizendo que não havia mais indígenas no Ceará. Isso era para tomar as terras dos indígenas naquele momento. Porque a Magnólia, que é advogada, vai lembrar que a Lei de Terras, de 1850, ela resguardava o que se chamava antigamente, na lei, antigamente, aldeamento. Quando a Assembleia da Província, em 1863, dizia não tem indígena, era para pegar as terras, né? Então, esse Estado ele tem uma dívida muito grande. Em 2019, eu consegui aprovar uma lei de reparação histórica, que a Assembleia, essa hoje da República, a Assembleia atual, ela reconhece a contribuição inestimável dos povos indígenas na formação da sociedade cearense. É muito pouco diante da violência, né, que foi feita no passado, mas a gente está tentando, obviamente, fazer essa reparação. Isso, para nós, é muito importante. Há alguns anos atrás, eu fui convidado para ser promotor de justiça de um tribunal da terra. Magnólia lembra que eu fui promotor de justiça de um outro tribunal, que foi o Tribunal do BID. Aí eu fui de um tribunal era um Tribunal Popular da Terra. E um dos casos era o caso de indígenas do Centro-Sul, né, do Centro-Oeste, perdão, do sul do Mato Grosso do Sul, e que eu fiquei muito tocado com a fala
de uma liderança que disse assim: nós não vamos morrer educadamente. No sentido de que, olha, nós não vamos permitir o nosso extermínio sem resistência. Então, quero agradecer por demais todos esses projetos, né? O que o Tiago falou, né? O atraso da demarcação. Eu estava, na semana passada, Magnólia, em Brasília, no Ministério da Justiça e no Ministério dos Direitos Humanos. Eu cheguei para o Ministério da Justiça e disse: tudo isso que está acontecendo com os Tapeba, essas dezenas de ações, são dezenas de ações possessórias, né? É porque não está demarcado. Porque se tivesse demarcado, não tinha ação judicial, não tinha guerra judicial, porque agora estão sofrendo uma guerra judicial, porque são dezenas, não é exagero, né? A doutora Cecília acompanha também, nós já temos pelo menos 40 ações, ou seja, são 40 procedimentos, são muitas, né? 60. Ações nesse processo. Tiago me corrige aqui, são 60 ações. Doutora Luciana, que é nossa colega advogada também, que é servidora indigenista da FUNAI, ali, né, concorda comigo. Bem, nós temos um tempinho para a gente fazer um debate aqui, né? Quem gostaria de falar, por gentileza? Vamos fazer aqui um combinado? Lembra que o combinado inicial era terminar às 16h45? Então, vamos cumprir o nosso combinado? Nós temos um tempinho para a gente conversar aqui ainda entre nós. Eu vou pedir para o Igor, que está aqui, doutor Igor, nosso colega advogado, ele vai me auxiliar aqui para a gente ver quem gostaria de falar. A gente pode fazer um combinado de 2 a 3 minutinhos? Pode ser? Então, quem quiser falar, dá o nome para o Igor, vem aqui, fala, e pode ser uma pergunta, pode ser um comentário. Alguém gostaria? Neguinho, por gentileza, Neguinho. Você pode utilizar esse microfone aqui. Você diz o seu nome. Isso. Vem, querido, dê só um passo à frente, porque tá vendo aquela luzinha verde ali? Aquela luz ali, ó. Pronto, só olhar para ela ali, ó. Aquela luz verde ali, ó. Pronto, ali. Seu nome e pronto. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas, né? Meu nome é Neguinho Tapuia, sou vice-cacique do povo Tapuia Cariri, né? Sou filho do pajé do povo Tapuia Cariri, e hoje eu estou aqui com muito orgulho, né? Saudar a mesa em nome do meu compadre Luiz Marco, e aqui o povo, as mulheres, em nome da minha querida e guerreira Adriana, né? E dizer, gente, que para nós hoje, né, não só para nós, povo Tapuia Cariri, mas acredito que para todos, né, que venham, vão fazer os seus direitos valer a pena, né, ser mesmo, como disse o cacique, né, Roberto, né, valer a pena daqui para frente, porque nós precisamos desse direito. Nós precisamos desse direito. Nós sabemos que nós temos esse direito, né? Mas é possível nós rebater as empresas, os empresários, né, do mundão de meu Deus, que estão chegando nas nossas aldeias, né, nas nossas áreas praianas, para tirar da nossa boca, da boca dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, né, o alimento, né? Nós temos que dizer para eles que nós existimos antes da colonização e existiremos até quando o nosso pai Tupã quiser, né? E que nós respeitamos muito a nossa Mãe Terra, porque ela é que nos dá força, coragem, sangue e pensamento positivo para nós erguer cada vez mais as nossas lutas. E dizer, né? Dizer aqui, hoje, agora, aqui, deputado Renato Roseno, que eu disse lá fora, né, na hora que a gente estava lá, quando o pessoal, o povo da capital chega nas nossas aldeias, né, eles querem ver nós índios pelados, né? Eles perguntam, cadê o índio? Né? Cadê o índio? Cadê o índio? Eu não estou vendo o índio, né? Então, eles querem ver o índio pelado. E quando nós chegamos
Quando nós chegamos na capital, chamado lá da nossa aldeia até a capital, né, eles querem ver o índio bem vestido, palitosado, ensapatado, né, e sem a sua caracterização. Isso me enche de raiva, raiva mesmo, e vergonha de chegar numa capital e eu, como vice-cacique, filho de um pajé, não ter autoridade de entrar aonde eu sou chamado. Queria dizer aqui, né, isso é mais um desabafo meu, por ter acontecido isso, não só comigo, mas como todos que estavam lá fora, só de short, né, porque, apesar do calor que está fazendo na própria minha aldeia, eu sabia já que aqui também na capital é quente. E eu vinha de calça comprida para cá, para quê? Para morrer sufocado? Não vinha e nem venho. Eu nem vinha e nem venho. E o meu muito obrigado a todos. Obrigado, é isso mesmo. Nosso mandato ele faz audiência com populações indígenas desde o primeiro ano, né? Eu estou no 10º ano aqui, seu Neguinho Tapuia. E sempre tem que ter a intervenção do deputado para explicar por que... eu lhe digo que eu faço isso que eu fiz hoje, né? De ligar, argumentar, que é um traço da cultura, né? É isso que o senhor colocou, é um traço da cultura, né? Uma cultura que valoriza, inclusive, o ambiente, né? Valoriza o ambiente. Mas, assim, eu sou persistente, né? A gente tem que persistir, porque é muito importante. Bom, é muito importante estar aqui porque para fazer essa diferença, né? Bom, deixa eu dar uma boa notícia. Há muitos anos eu estou tentando alterar a lei de cotas, né, sociais e raciais aqui do estado do Ceará, né, para incluir, inclusive, os egressos também dos IEFs. Acabei de tomar conhecimento que, finalmente, foi aprovado, né, uma lei nossa que, dentre outras coisas, Antônia, explicita que, vou ler para você aqui, em cada instituição de ensino superior, ou seja, as universidades, as vagas de que trata o caput desse artigo serão preenchidas por curso e por turno por autodeclarados, pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Né? Isso para nós é muito importante. E aí, mais do que isso, Magnólia, e também nos programas de pós-graduação. Então, acabou de ser aprovado, amanhã vai para o plenário, né? Está aqui. Isso para nós é muito importante, é uma lei de minha autoria, né? Então, isso para nós é muito importante. Acompanhe a votação no plenário amanhã. Eu espero que, obviamente, passe sem oposição. Eu queria também chamar à mesa o secretário executivo dos povos indígenas, o secretário Jorge Tabajara. Por gentileza, secretário, pode vir para cá. Nosso colega advogado. Secretário, nós já terminamos a mesa. Não, eu ia lhe facultar. Eu ia dizer, nós terminamos, mas, se Vossa Excelência quiser falar, então eu já queria lhe facultar a palavra ao nosso colega advogado, Jorge Tabajara, secretário executivo dos povos indígenas. Antônia falou em nome da secretaria, mas a mesa cresce aqui com a presença também do secretário executivo. Então, boa tarde a todos os parentes indígenas aqui presentes. Inicialmente, agradecer mais uma vez pela sempre disponibilidade do nosso deputado Renato Rosendo, sempre solícito as pautas indígenas. Eu tenho até dito que, em alguns momentos, temos sido injustos com ele pela bandeira de luta, pela forma aguerrida, né, como ele faz o enfrentamento da defesa dos nossos direitos aqui na Assembleia Legislativa do nosso Estado e em todo o nosso país, né? Mas, primeiro, dizer da minha felicidade, né, por esse momento importante, né, de publicação dos protocolos de consulta na Casa Legislativa do nosso Estado, um espaço importantíssimo, né, que fortalece ainda mais a segurança desses documentos que, para nós, povos indígenas, é a lei que deve prevalecer dentro dos nossos territórios. Mas eu participei de alguns, principalmente do lado de São Benedito, aqui da qual abraço parente Neguinho, todos os parentes de Tapuia e Cariri, mas justificar também a ausência minha nesse momento, né, eu estava participando da reunião das comissões, porque lá tem um projeto de lei importantíssimo que estamos acompanhando e devemos ir até o final, graças a Tupã, passou em todas as comissões, que é o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Estadual a
a desapropriar a terra indígena hoje, parte de uma área que está sobreposta à terra indígena do povo Tapeba, que é uma área de retomada, o povo Tapeba que estava com uma reintegração de posse na iminência de ser cumprido. Nós agimos de forma muito rápida, participando de uma audiência de conciliação na Justiça Federal e o objeto dessa conciliação foi a suspensão do cumprimento da reintegração de posse pelo prazo de 120 dias. Enquanto isso, o Estado ganha tempo para tomar as medidas necessárias para que, ao final, essa área ela seja desapropriada, né, seja repassada para a União, onde será também construída uma escola indígena, onde fortalecerá os serviços educacionais diferenciados do povo Tapeba e contribuirá também com a demarcação daquele povo que luta incansavelmente há mais de 4 décadas para ter a tão sonhada terra demarcada. Então, esse é o motivo da nossa ausência, mas estamos na luta, como sempre. Agradeço a todos. A secretaria... A Antônia, com certeza, nos representou muito bem nesse momento. Fez Obrigado. uma fala genial. Obrigado. A secretaria teve muito bem representada aqui pela Antônia, secretário Jorge. Ela justificou, né, a sua presença aqui. Porque o parlamento ele tem muitas agendas, isso é muito bom, né? Então, o secretário estava aqui do lado, acompanhando essa votação, que para nós é muito importante. E essa votação, inclusive, resolve um dos projetos ali, um dos processos judiciais. Isso para nós é muito importante. Obrigado, secretário. Bom, mais alguém gostaria de dar uma palavrinha rapidinho? Ou a gente já devolve a palavra aqui à mesa para as suas considerações finais? Vamos, querido, por gentileza, claro, você. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Adélia Azevedo, sou coordenadora da ADELCO, para quem não me conhece, sou daqui de Fortaleza. Dizer que é uma satisfação muito grande a gente ter contribuído com a construção do protocolo de consulta, junto com o SPLA, junto com o povo Tapuia Cariri, porque para a gente é importante viabilizar essas ferramentas, esses instrumentos de luta, né? A gente sabe que outros instrumentos também são importantes, como os planos de gestão ambiental e territorial, e a gente espera que os povos consigam construir tanto os seus protocolos de consulta, como os seus planos de gestão ambiental e territorial, justamente para viabilizar a luta pela terra, a luta pela demarcação, porque a gente está aí nesse processo das mudanças do clima, todo mundo já tem consciência disso, mas que os povos são os grandes detentores de conhecimento, do saber tradicional, e esses instrumentos são importantes justamente para resguardar toda a cultura, toda a vida que existem nos territórios. Então, a gente quer agradecer em nome da ADELCO, do Projeto Tucum, a parceria com o povo Tapuia Cariri, e muito obrigado por vocês também estarem aqui presentes, terem se deslocado de São Benedito, 6 horas de viagem para estar aqui no lançamento do protocolo. E esperamos que a gente consiga, lá em São Benedito, também fazer essa devolutiva para a população, né? Depois a gente pode até combinar, justamente porque é importante, nos territórios, apresentar para os órgãos, para a prefeitura, né? Para a Câmara de Vereadores, o protocolo que foi construído por vocês. Então, muito obrigada. Obrigada ao Renato por sempre abrir as portas para a gente também. Não, para mim é uma alegria. Não, e para mim é uma alegria, né? Porque coincidiu a votação desse nosso projeto com essa audiência. Então, amanhã, a gente vai transformar em lei, eu espero que a gente vote amanhã, né? Vamos ter mais indígenas e quilombolas, né, nos cursos de graduação e nos cursos de pós-graduação das universidades cearenses. Isso é muito bom. Matheus, vamos nós aqui. O Matheus é o último inscrito. Aí a gente já devolve. André, quer falar? Então, pronto. Então, para a gente cumprir o nosso combinado, vai falar o Matheus, a André, aí vai falar o cacique Roberto, que pediu para falar, o cacique Luiz, e a Adriana e a Magnólia para fechar aqui a nossa audiência. Eu vou passar para a André falar primeiro, porque eu vou fazer uma saudação em cantaria, vou chamar os parentes para trazer. Tá certo. Já que está sendo transmitido, para o povo sentir essa força da espiritualidade que a gente tem no nosso território. Estamos transmitindo ao vivo pela TV e rádio. Você que está em casa, você quer uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, né? Você que ligou a TV depois, você quer uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, está sendo transmitida para todo o Ceará, por TV e rádio, onde a gente está aqui apresentando o protocolo do povo Tapuia Cariri, da consulta prévia, livre e informada.
Boa tarde, eu sou Andréa Camussa, eu sou do Instituto Terra Mar, mas sou também do Conselho Deliberativo do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. Né? Queria, primeiramente, saudar a mesa, né? Em nome do cacique Luiz Marcos e também da nossa queridíssima Adriana, né? Por toda a sua força. Né? E eu queria trazer... 2 pontos, né? Um é dizer da importância que são os protocolos de consulta, que de fato a gente tenha mais protocolos autônomos, né? Já que esse Estado não cumpre o seu papel, né? Porque quando a gente pensa, não era nem ser necessário, né? Porque em sendo, né, comunidades tradicionais, povos originários, esses territórios eram para ser resguardados, né? Então é importante também que em esses empreendimentos avançando é preciso fazer denúncias internacionais, é preciso chegar à OIT, né? É preciso a gente começar a colocar... Já existem várias denúncias internacionais, mas a gente tem que fazer mais denúncia, porque a gente não pode deixar que esses empreendimentos avancem, né? Porque a gente sabe que, diante do contexto que nós vivemos, né, inclusive de mudanças climáticas, são os povos originários que estão nos dando a possibilidade de estar aqui, né, nesse planeta. Né? E um outro ponto que eu queria trazer, né, enquanto CONDEL, né, enquanto que a gente acompanha, né, os defensores de direitos humanos que estão incluídos em programas de proteção, que é uma preocupação enorme que a gente tem aqui no Ceará. Né? Então, assim, hoje, né, nós já temos 105 defensores incluídos no programa de proteção. 105. Sendo que um dado que eu tenho aqui, a partir de 103, né, é que desses 103 defensores, né, de direitos humanos, 68 estão na luta por terra, território e a pauta ambiental. Isso representa 65%. Desses 68 pessoas, 21 pessoas são de territórios indígenas. São 5 etnias. Dessas 5 etnias, 3 estão na zona costeira do Ceará. Então, você vai ter também 29% são de comunidades quilombolas, seguido de população de pescadores, extrativistas, movimentos na luta pela terra, ambientalista. Então, assim, essa é uma situação gravíssima no Ceará. E quando a gente olha para isso e pensa... de todos esses defensores desse percentual, né, que estão nessa luta por terra, 80% estão na zona costeira do Ceará. E isso tem um significado. O que ameaça essas comunidades tradicionais? Né? Então, assim, a gente precisa colocar essa denúncia, porque aí, justamente o Estado não está cumprindo com o seu papel, que é de proteger essas populações. Então, eu queria trazer aqui, nesse espaço, como espaço de denúncia, que nós não podemos mais admitir que essas populações sejam cercadas e tenham uma diversidade de empreendimentos que estão ameaçando. E a gente precisa dizer o nome delas, de fato. A gente não pode ter um projeto... Secretário Jorge, veja, tem uma contradição nos governos, né? A agenda de desenvolvimento que traz grandes empreendimentos, ela acaba causando uma contradição porque ameaça o povo da comunidade. Essa contradição ela tem que ser resolvida. Porque, veja, esses empreendimentos eles não chegam sozinhos. Eles chegam com incentivos governamentais. Né? Esses empreendimentos vão acabar, por exemplo, porque o parque que está ameaçando vocês, ele foi licenciado. Ele recebeu benefícios. Então, isso está acontecendo em todo o litoral. Isso é um grande problema. Então, tem que chegar até o governador e dizer o seguinte, olha, essa contradição ele tem que ser resolvida, qual é o modelo de desenvolvimento que vai ser implantado. Né? Esse desenvolvimento ele não é bom para os povos que já estavam aqui. Então, a gente não pode... O cacique Roberto utilizou a expressão PIB. Quem está em casa, às vezes, nem todo mundo sabe o que é PIB, né? Produto Interno Bruto, que é toda a riqueza que é produzida. Né? Ele tem razão, ele disse assim, olha...
esse tipo de desenvolvimento pode até ser bom para o PIB, mas é ruim para o povo. Nem tudo que é bom para o PIB é bom para o povo. E a gente, na verdade, tem que fazer uma opção. O que vai ser bom para o povo, o que vai ser bom para o PIB. Né? E existe uma contradição aí. Nós estamos tentando, Magnólia, barrar uma lei que, lamentavelmente, o Estado do Ceará mandou, o atual governador mandou, eu votei contra essa lei, que ela flexibiliza o licenciamento ambiental, em especial da cassinicultura, Antônio e Jorge. Nós temos depois dessa lei, já foram 422 projetos de cassinicultura, né, que foram feitos com autolicenciamento, sem passar pelo licenciamento da SEMASSE. De até 5 hectares. Isso dá mais de 2.500 hectares de cassinicultura sem licenciamento da SEMASSE, com autolicenciamento, por causa de lei atual, do atual governo. Eu sou contra, votei contra, lutei contra, perdi, né, e fomos ao judiciário. A mesma coisa em relação aos projetos de floresta plantada, né, que não é floresta plantada, é deserto verde. Votei contra também, e estamos tentando, e também judicializamos, Tiago. É um projeto que autoriza retirar mata de caatinga, até 250 hectares, sem licenciamento, para colocar mata exótica de mogno ou eucalipto, por exemplo. Isso está no estado do Ceará. Já são muitos hectares que estão desse jeito. Então, nós temos que dizer, olha, o Estado também está gerando contradições para o próprio povo. E essas contradições elas têm que ser denunciadas, colocadas à mesa para isso. Vamos encerrar, então. A gente vai ouvir o Matheus, aí a gente vai ouvir mais 3 pessoas e a gente encerra, tá bom? Lembrando que amanhã vota essa nossa lei, que vai garantir, inclusive... Você não quer ouvir todo mundo? A gente termina a audiência com... Pode ser, Matheus? Não, mas é porque eu ia fazer uma fala também. Então você faz a fala. Então, nós vamos economizar tempo. Faça a fala, depois a gente faz o ritual. Você faz a fala, pronto. Faz a fala e depois faz o ritual. Okay. Pessoal, boa tarde. Eu sou Matheus Tremembé, sou da terra indígena Tremembé da Barra do Mundaú. Queria, primeiro, parabenizar o povo Tapuia Cariri pela resistência. Pedir uma salva de palmas a vocês. E, segundo, dizer que poucos territórios construíram seus protocolos de consulta, porque é um desafio se auto-organizar e também construir relações de parcerias com as organizações que atuam nesses territórios. Nós precisamos entender que o Povo Anassé fez um protocolo de consulta não somente pelas ameaças que existiam no território, mas também pela visão de que era necessário construir uma estratégia. O povo Tremembé não construiu um protocolo de consulta sozinho. Nós tivemos a ajuda do Terramar, do Ecomaretório e de vários outros parceiros que nos possibilitaram, por meio de financiamentos e de debates de base. E não é só sobre as eólicas, os projetos de eólica, é sobre a mineração de urânio e fosfato, é sobre a implantação de usina de hidrogênio verde, é sobre tantos outros projetos de falsas soluções climáticas que ameaçam o nosso território. E nós, povos indígenas, dizer que não queremos esses empreendimentos não é ser contra o governo do Estado, é ser defensor dos nossos territórios, porque se faz uma confusão muito feia sobre isso. Tá certo? Isso ameaça o nosso território, ameaça nossos modos de vida e ameaça a nossa continuidade ali. E nós temos que entender que a morada do nosso encantado não é a nossa casa, entre 4 paredes. É o nosso território, é o rio, é a mata, é o mangue, é todos os lugares sagrados que nós fazemos nossos rituais. E é preciso que a gente cobre. É cobrar do governo do Estado, é cobrar da Assembleia Legislativa dessa casa, é cobrar dos órgãos. Nós temos aqui a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública. Nós temos a RENAP, que atuou no território, fazendo um debate, inclusive, de formação política sobre direitos humanos no território. E hoje nós temos defensores e defensoras de direitos humanos no território. Então, a formação é importante. E eu queria pedir uma salva de palmas para a Delco e o SPLA, porque mesmo sem orçamento... Tá certo? Salva de palmas, gente. Porque mesmo sem orçamento, né, foram atrás e fizeram acontecer junto com o território. E a gente sabia que era um desejo do território construir esse protocolo de consulta. Mas eu vou quebrar o protocolo e tem uma saudação aos encantados, Renato, que diz assim, eu queria que meus parentes se levantassem, porque a gente precisa sentir a força da espiritualidade na hora que ela vem, né? Tem um canto que diz assim, ó. Não tem rio que eu não atravesse, não tem caminho que nós não ande, não tem pau que nós não arranque, não tem pedras que não quer
porque nós não cure. Viemos lá das cachoeiras com a força da natureza, pois encantado nos mandou. Viemos aqui fazer limpeza, pois encantado nos mandou. Viemos aqui fazer limpeza. Salve a encantaria. Salve o povo reunido. Demarcação. Diga ao povo que avance. Obrigado, Matheus. Muito forte. Obrigado. Gente, a gente não haveria a melhor forma da gente encerrar essa audiência com essa força, né? Nós vamos passar aqui para o Cacique Roberto. O Cacique Roberto me perguntou uma coisa. Dá para colocar o protocolo em lei? Não o protocolo, mas a consulta, sim. A gente fez uma emenda no ZEEC. Isso é muito importante. O ZEEC está pronto para votar. A gente usa umas siglas, né? ZEEC, né? Quem está em casa é Zoneamento Econômico e Ecológico da Zona Costeira. O ZEEC está pronto para votar. É uma lei boa, né? Eu citei 2 leis ruins, mas essa lei é boa, essa lei está 1 ano e meio parada. A gente precisa botar ela para andar, porque tem uma força econômica que não quer que ela ande, a gente tem que fazer outra força. Mas o parlamento é assim, o parlamento é aberto, as coisas acontecem à luz do dia. Você tem que saber como é que são essas forças aí. Então, era muito importante, por exemplo, secretário, uma força da secretaria para a gente votar. E uma das questões que está no ZEEC é uma emenda que eu fiz para a consulta, com a consulta prévia, livre e informada. Aí sim a sua resposta poderia ser dada, que não é que cada protocolo vai virar lei, mas é que a consulta ela entra, portanto, na norma, tá bom? Então, isso. Aí eu vou passar para o Roberto, Adriana, Luiz, e aí a gente encerra, tá bom? Obrigado, Renato. É nesse sentido mesmo, no coletivo dos protocolos, né? Eu gostaria aqui, nesse exato momento... Cadê a Luciana? Ela sumiu. Pois é. Vamos dar uma salva de palmas assim mesmo para a Luciana Nóbrega. Que ela receba essa salva de palmas, porque ela perpassa, não desmerecendo outros funcionários ou colaboradores da FUNAI, mas muitas vezes ela se doa ao movimento indígena. Antes dela ser colaboradora da FUNAI, ela é indigenista de alma e corpo e se doa a esse movimento. Então, nada... uma salva de palmas é muito pouco para aquela grande mulher que está ali, certo, ali ela. Então, assim, ela contribuiu muito, sim, com o protocolo na Sé, diga-se passagem, pagando sua própria passagem, sua própria alimentação para estar junto com a gente. E a gente é eternamente grato a ela e a todos que cooperaram com esse protocolo do Povo na Sé. E estar nesse momento também, eu agradeço até os parentes Cariri, dá também visibilidade ao protocolo do Povo na Sé, né? A gente está aqui, eu falar do protocolo, da importância, isso é muito gratificante para mim, certo? Então, gratidão pela existência de todos que estão aqui. Obrigado, Cacique. Adriana Tremembé, pode usar isso aqui para a sua, consideração final. Nesse momento, a gente não poderia encerrar, já fortalecido com um momento como esse, né? Que a gente possa voltar para nossas aldeias, para os nossos territórios, fortalecido, e que a gente continue pedindo também ao nosso encantado que proteja todos aqueles que também estão ao nosso lado, na nossa defesa da Mãe Terra, né, da nossa Mãe Natureza. Né? E, sim, uma boa tarde para nós todos, né, e que a gente sigamos todos juntos nesse grande fortalecimento. Cacique Luiz Marcos. Pessoal, a palavra que a gente tem que expressar nesse momento, viu? Nosso deputado é gratidão, viu? Por a casa do povo cearense estar aberta, né? Não, a gente espera que não só na defesa de direito, mas celebrar também, né? Que a gente possa vir aqui um dia e ver as terras do Ceará todas demarcadas, muita bênção para que a gente possa ter força e coragem para lutar, né? Então, agradecer ao meu povo que se deslocou de madrugada da aldeia para cá, meus parentes também, Tremembé, Anassé e demais, viu? Então,
nesse momento é agradecer e pedir a Pai Tupã que nos abençoe, leve para casa com saúde, com calma, né, que a gente possa retornar em harmonia com nossos corpos, nossos espíritos, abençoados por aquele lá de cima. Muito obrigado, gente. Obrigado, cacique. Magnólia, e aí a gente pode finalizar. Rapidinho, então. Queria só concordar com o Renato quando ele diz que isso é uma questão de modelo. Isso é um modelo de desenvolvimento, minha gente, que é um modelo predador, que é um modelo que só serve ao sistema financeiro. E uma coisa que a gente tem que ter muito claro, o Nordeste, hoje, é a cereja do bolo do sistema financeiro. Não se iludam. O governador está fazendo, está prometendo o que está prometendo, porque ele sabe disso. Ele tem consciência disso, da importância do Ceará em especial. Quem é da nossa geração sabe que o Ceará sempre foi um projeto piloto de qualquer iniciativa do sistema financeiro. Quem se lembra que aonde foi que o Banco Mundial começou o crédito fundiário? Aqui no estado do Ceará. Se desse certo, iria para os outros. E foi o que ele fez, né? É o que está dando certo aqui, vai para os outros estados. E vai avalizado pelo sistema financeiro, que é onde ele consegue retirar mais-valia de um nível impensável, até num nível impensável. Então, cuidado, porque o perigo não está na esquina. O perigo está junto com a gente, com outro discurso de sustentabilidade, de verde para lá, verde para cá, porque, como o Renato diz, não tem nada de verde, né? Então, quero só agradecer a todo mundo que está aqui. Fico muito feliz da gente poder ter contribuído, esse Playa Adelco, com essa iniciativa que me emociona demais. E estar com vocês aqui, para mim, é uma grande alegria e me fortalece bastante. Obrigado. Obrigado, Magnólia. Bom, então, vamos terminar. Muito obrigado, Antônia, que representou aqui a Secretaria de Povos Indígenas. Magnólia, representando aqui o projeto Tucum, SPLA e Adelco. Agradecer também a Adele, né? Agradecer ao secretário Jorge Tabajara, cacique Luiz Marcos, liderança indígena Adriana Tremembé, cacique Roberto, doutora Camila, doutora Cecília, doutor Tiago e também o Tiago Anassé. Bem curtinho. Não, só para... Eu não sei se o deputado já está sabendo, e todos aqui estão sabendo. Recentemente, até a colega me informou aqui, do ofício, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos deferiu uma medida cautelar da Defensoria Pública da União daqui, para Itapeba, não sei se vocês estão sabendo. Sim. Recente mesmo, assim, 9 de maio, um conjunto de diversas medidas, e o Tiago me informou aqui, inclusive, que o Estado brasileiro já vem cumprindo essa decisão, já agendou, inclusive, uma audiência, a primeira reunião, segundo ele. Então, finalizando essa reunião reafirmando essa necessidade, gente. Vamos lutar, assim. O longe realmente só é longe se a gente não for até lá mesmo. Tá? Isso. Obrigado, Tiago. Muito boa. Obrigado, então. Obrigado aos Anassé, aos Canindé, que estão aqui, aos Tapuia Cariri, né, aos Tremembé da Barra do Mundaú, né, as entidades estão aqui. Estou vendo ali o Passarinho, Áurea, obrigado, né, estão aqui todos vocês. Quero agradecer muito à Comissão de Direitos Humanos, nosso querido Igor Rodrigues, né, coordenador da comissão, a toda a comissão aqui, doutora Naira, Fernando Stanislau, Fernanda Salles, a Fátima, Fatinha, a Tina, a Silvânia, o Marcelo e a Estela. Agradecer a Eliane e a Lilian, né, sempre aqui conosco na Comissão de Direitos Humanos, o Dário, que fez a fotografia, o Elisandro, que está aqui filmando, né, a Luciana e o Oliveira aqui na TV Assembleia, o Alexandre aqui no som, obrigado, Alexandre. Também a Fran, a Sandra e a Meire, que fizeram aqui a copa da nossa audiência, aqui com a água e o café. E a Rami Bezerra, das mídias aqui da Assembleia. São servidores aqui da casa que permitiram também. E a todo o nosso gabinete, né? A Cecília, que está aqui também, o Elisandro, eu já citei, que permitiu a gente construir essa audiência conjuntamente. Muito obrigado. De fato, diga ao povo que avance.
este